Página 148, tema 3. Plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Plateumintos. Os plateumintos pertencem ao filo Plateumintes. Apresentam um corpo alongado e achatado. Algumas espécies são de vida livre e vivem no mar, em água doce ou, como as planárias, em solos úmidos. Há também espécies que causam doenças, inclusive no ser humano, como as tênias e o esquistossomo. Plateumintos de vida livre alimentam-se de pequenos animais ou de restos de animais em decomposição. Sua boca está localizada na extremidade de um tubo alongado, a faringe, na face ventral. Face ventral significa relativo à parte anterior ou inferior do corpo dos animais. Do corpo. O intestino ramifica-se por todo o corpo, auxiliando na distribuição dos nutrientes. A digestão é extra e intracelular. Os plateumintos não possuem ânus, por isso os restos não aproveitados dos alimentos são eliminados pela boca. Não possuem sistema circulatório ou respiratório. Trocam gases diretamente com o ambiente pela superfície corpórea. Algumas espécies são parasitas, ou seja, vivem no interior de outro organismo e se alimentam dele, denominado hospedeiro. Alguns, como as tênias, não têm boca nem sistema digestório e absorvem os nutrientes pela superfície corpórea. Podem existir dois tipos de hospedeiros: o hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada do parasita, e o hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada. As doenças causadas por plateumintos e nemateumintos são conhecidas como verminoses. Os plateumintos podem se reproduzir assexuada ou sexuadamente. Algumas espécies são hermafroditas, enquanto outras apresentam indivíduos macho e fêmea. A reprodução assexuada ocorre por meio da divisão do corpo das planárias, seguida pela regeneração das partes em novos organismos completos. Observem a imagem de uma tugésia, é uma espécie de plateuminto de vida livre. Página 149. Doenças causadas por plateumintos. Esquistossomose é causada pelo esquistossomo, plateuminto da espécie Schistosoma manzoni. Machos e fêmeas adultos instalam-se nos vasos sanguíneos do intestino, do fígado e do baço do ser humano, onde se reproduzem. A esquistossomose traz complicações que podem levar à morte. Entre os sintomas estão a diarreia e o aumento do tamanho do fígado e do baço, decorrente do acúmulo de plasma, parte líquida do sangue, na região abdominal, que dilata. Em virtude disso, a doença é conhecida popularmente como barriga d'água. O tratamento da doença é feito com o uso de medicamentos específicos. A prevenção da esquistossomose inclui o tratamento adequado dos esgotos domésticos, o tratamento dos doentes e a eliminação do caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Deve-se também evitar o contato com águas contaminadas. Observem o esquema ciclo de vida do esquistossomo. Então, nós temos aí, número 1, os esquistossomos se acasalam no interior do organismo humano e os ovos produzidos passam para o intestino, sendo eliminado nas fezes. Se não houver tratamento adequado do esgoto, os ovos poderão atingir lagoas ou outros reservatórios de água. Número 2. Ao cair na água, os ovos liberam larvas chamadas miracídios. Número 3. Essas larvas penetram no corpo do caramujo do gênero Biopalaria, hospedeiro intermediário, que medem, em média, 2 centímetros, e neles se reproduzem assexuadamente, gerando larvas chamadas cercárias. Número 4. A cercária deixa o corpo do caramujo e, ao entrar em contato com a pele de um ser humano, que é o hospedeiro definitivo, penetra nela, podendo causar irritação no local. Então, aqui vocês têm todo o ciclo de vida do esquistossomo, tá? Que é causado pelo plateuminto chamado Schistosoma manzoni, que é o nome científico dele. Página 150. Teníase. A doença é causada por plateuminto do gênero Taenia, também chamados de solitária. Adquire-se teníase pela ingestão de carne de boi ou de porco mal cozida e contaminada por larvas, os cisticercos. 2 espécies de tênia são parasitas dos seres humanos, a Taenia solium
que é contraída ao se ingerir carne de porco contaminada com cisticercos, e a tênia saginata, que pode ser contraída pela ingestão de carne bovina nessas mesmas condições. O verme adulto vive preso ao intestino do hospedeiro por ganchos e ventosas, localizados na cabeça. As tênias são hermafroditas e seu corpo é dividido em partes chamadas proglótides. A reprodução sexuada ocorre por autofecundação, quando o indivíduo hermafrodita fecunda a si mesmo, formando muitos ovos que são eliminados com as proglótides nas fezes. No ambiente, os ovos podem contaminar água e alimentos. Diarreia, cansaço, alterações no apetite, perda de massa corpórea e dores abdominais são sintomas de teníase. A prevenção consiste em tratar esgotos domésticos, evitar a ingestão de carne de porco ou de boi mal cozida e cuidar dos doentes. Observem aí o esquema, ciclo de vida da tênia solium. Então, número 1, cada proglótide produz gametas masculinos e femininos que se fecundam formando muitos ovos. Número 2, as proglótides grávidas, cheias de ovos, se destacam do corpo da tênia e são eliminados com as fezes da pessoa infectada. Número 3, os ovos podem contaminar o ambiente e, se forem ingeridos por suínos, se alojam na carne desses animais, formando larvas denominadas cisticercos. Caso os ovos da tênia sejam ingeridos por uma pessoa, as larvas que deles eclodem podem se instalar em alguns órgãos, como os músculos e o cérebro. Disse, então, que o indivíduo contraiu cisticercose. Número 4, ao comer carne de porco mal cozida, contendo cisticercos, a pessoa ingere essas formas de parasita que em seu intestino dão origem a tênias adultas. Nesse caso, esse indivíduo terá teníase. Cisticercose. Os causadores da cisticercose também são as tênias. Nessa doença, o contágio ocorre pela ingestão dos ovos das tênias e não as larvas que contaminam a água e os alimentos, como frutas e verduras. Dentro do corpo humano, os ovos dão origem a larvas que podem se alojar em diversos órgãos, como os olhos, os músculos, os pulmões e o cérebro. Os sintomas variam dependendo da localização dos cisticercos. A prevenção da cisticercose consiste na utilização de instalações sanitárias adequadas, no tratamento dos esgotos domésticos, no tratamento dos doentes e na higienização adequada de frutas e hortaliças que serão ingeridas cruas. Prestem atenção na explicação. Então, os plateumintos são vermes com cerca de 20.000 espécies conhecidas, corpo achatado, hábitat terrestre ou aquático, água doce ou salgada, várias espécies parasitas, sistema digestório incompleto, sistema circulatório ausente, sistema respiratório ausente. As trocas gasosas acontecem diretamente entre as células e o ambiente. Sistema excretor são chamados de poros excretores, localizados na superfície dorsal do corpo. Sistema nervoso presente, sistema sensorial presente. Órgãos especializados na captação de estímulos luminosos, mecânicos e químicos. E a reprodução, planárias, reprodução assexuada por fragmentação. Página 151. Nemateumintos. Os nematódios pertencem ao filo Nematoda. Uma de suas características é o corpo cilíndrico, alongado e com extremidades afiladas. Podem viver no mar, na água doce ou em solo úmido, em diferentes tipos de clima. Algumas espécies têm vida livre e alimentam-se de pequenos animais e plantas, enquanto outras são parasitas. Os parasitas geralmente têm o corpo revestido por camadas resistentes, que os protegem em ambientes hostis. O alimento é ingerido pela boca e os restos são eliminados pelo ânus. A digestão começa no intestino e completa-se no interior das células. É, portanto, extra e intracelular. Os sistemas respiratório e circulatório são ausentes nesses animais. Geralmente, os nematódios apresentam sexos separados, sendo a fêmea maior que o macho. A reprodução é sexuada e a fecundação é interna. Observem as imagens aí. Nós temos o nematódio, o parasita de plantas, e a lombriga, que é um exemplo de nemateuminto. Doenças causadas por nematódios. Ancilostomíase. Pode ser causada pelos vermes Ancylostoma duodenale ou Nectator americanus.
Os vermes adultos vivem aderidos à parede do intestino por ganchos e placas cortantes presentes na boca. Como eles se alimentam do sangue da pessoa parasitada, os doentes costumam apresentar, entre outros sintomas, fraqueza, sangue nas fezes, anemia e pele amarelada. Por esse motivo, a ancilostomíase também é conhecida como amarelão. Os vermes se reproduzem no intestino, liberando ovos que são eliminados com as fezes. No ambiente, os ovos podem contaminar o solo e liberar larvas que podem penetrar a pele dos seres humanos. Através da pele, entram na circulação sanguínea e passam por diversos órgãos, até finalmente se instalarem no intestino, onde se tornam vermes adultos. Entre as medidas de prevenção da doença, inclui-se a coleta e o tratamento adequado do esgoto doméstico, a utilização de calçados para evitar o contato com as larvas que vivem no solo e o tratamento dos doentes. Página 152. Ascaridíase. É provocada pelo Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga. A ingestão de água e de alimentos contaminados com ovos desse nematóide causa a doença. Os ovos ingeridos liberam larvas que perfuram o intestino e entram na corrente sanguínea do hospedeiro. As larvas chegam aos pulmões, perfuram-nos e sobem em direção à boca, provocando tosse, o que possibilita que sejam engolidas. De volta ao intestino, as larvas se desenvolvem até se tornar lombrigas adultas. Nesse órgão, machos e fêmeas se reproduzem e formam ovos que são liberados com as fezes. Essa verminose provoca cansaço, dores abdominais e perda de peso. Em casos mais graves, em que há grande quantidade de vermes, podem ocorrer obstruções intestinais que requerem intervenções cirúrgicas. Entre as medidas de prevenção da doença, destacam-se a construção de instalações sanitárias adequadas que impeçam a contaminação de água potável e de alimentos, a fervura da água antes do consumo, a correta higienização dos alimentos consumidos crus, como frutas e verduras, e o tratamento dos doentes. Observem a imagem o ciclo de vida da lombriga. Então, nós temos aí na imagem 1 a ingestão de água ou de alimento contaminado por ovos da lombriga. Na imagem 2, eclosão dos ovos. Eclosão significa quando os ovos eles se abrem, se rompem. E liberação das larvas no intestino. Elas perfuram esse órgão e, transportadas pela circulação sanguínea, atingem os pulmões. Número 3. Larvas de lombriga migram do pulmão para a traqueia e são engolidas. O comprimento aí é de 3 milímetros. Número 4. Os vermes adultos se reproduzem sexuadamente no intestino, formando ovos. O comprimento ele vai de 20 a 30 centímetros. Número 5. Eliminação dos ovos pelas fezes. Chegada dos ovos ao intestino. Caminho das larvas do intestino aos pulmões pela corrente sanguínea, subindo pela traqueia até serem engolidas. Chegada das larvas engolidas ao intestino é o local definitivo. Então, observem aí, nas cores das setinhas, nas setinhas pretas, é quando os ovos eles chegam ao intestino. Nas setinhas verdes, é o caminho das larvas do intestino aos pulmões, pela corrente sanguínea. E nas setinhas vermelhas, a chegada das larvas engolidas ao intestino. Prestem atenção na explicação. Os nemateumintos, então, reúnem animais de corpo cilíndrico, alongado e com extremidades afiladas, cujo tamanho ele pode variar de 1 milímetro a mais de 1 metro de comprimento. Cerca de 90 mil espécies descritas. Os biólogos acreditam que esse número pode ser 10 vezes maior, colocando o filo Nemateumintus em segundo lugar em número de espécies. O hábitat, maioria de vida livre, terrestres ou aquáticos, água doce ou água salgada, várias espécies parasitas de animais e plantas, sistema digestório completo, sistema circulatório ausente, sistema respiratório ausente. As trocas gasosas são diretamente entre as células e o ambiente. Sistema excretor presente, sistema nervoso presente e reprodução sexuada. Página 153. Anelídeos. Os anelídeos, como as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas, pertencem ao filo Annelida.
Esses animais apresentam corpo cilíndrico dividido em vários segmentos ou anéis e ocupam diversos ambientes, marinhos, de água doce e terrestres úmidos. Todos os anelídeos possuem sistema digestório, com boca e ânus e digestão extracelular. A maioria respira pela pele, que é fina e úmida. Observem a imagem de uma sanguessuga, é um anelídeo parasita que se alimenta de sangue e de secreções corporais de vertebrados. Outra característica de muitos anelídeos é a presença de cerdas na superfície externa do corpo. Tratam-se de pequenos filamentos rígidos que auxiliam na locomoção. Eles podem ser classificados em grupos com base no número de cerdas do corpo. Alguns anelídeos não apresentam essas cerdas. Geralmente, não possuem sistema respiratório, fazendo as trocas gasosas pela superfície corpórea. Seu sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue é transportado em vasos sanguíneos. A maioria dos anelídeos apresenta reprodução sexuada e fecundação cruzada, ou seja, entre dois indivíduos diferentes. Ela pode ser interna ou externa. As minhocas têm grande importância na agricultura. Quando se deslocam no solo, criam túneis por onde o ar e a água penetram e chegam facilmente às plantas. As fezes desses animais ajudam a compor o humus, material rico em matéria orgânica que auxilia na nutrição das plantas. Já as sanguessugas são utilizadas em alguns tratamentos médicos, sendo úteis em pacientes que precisam reconstruir vasos sanguíneos, como os que tiveram membros reimplantados. Observem ao lado a imagem de um poliqueto céssio. Ele apresenta filamentos ao redor da boca relacionados à respiração e à alimentação. Prestem atenção na explicação. As minhocas sanguessugas e os poliquetas, eles são chamados de poliquetas ou poliquetos. São cerca de 15.000 espécies. O corpo revestido por anéis, cilíndricos e alongado. O hábitat, animais de vida livre, terrestres ou aquáticos, água doce ou salgada. Sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, constituído por uma rede de vasos sanguíneos. Sistema respiratório, ele pode ser branquial e cutânea. Cutânea significa pela pele. Sistema excretor, presente. Sistema nervoso, presente. Reprodução sexuada. Façam os exercícios de olho no tema da página 153.